Eu sou a Érica. E eu sou o E Fernando. nós somos os parceiros por aí. Hoje a gente vai contar para vocês que estão acompanhando a Saga Colorado, a parte favorita do Fernando da viagem. Gosto mesmo. Eu gosto de ver vídeos sobre custo e gosto de fazer vídeo sobre custo, porque eu gosto de saber quanto que custou. Ou seja, você vai ter aqui o pacote completo, a viagem completa, o roteiro completo e agora Os custos completos. É isso aí. Vamos lá, então. Nesse vídeo, a gente vai mostrar para vocês que é possível sim ir para o Colorado e é possível conhecer Aspen sem gastar tanto dinheiro. Sem ser milionário, que é o que a gente imagina que quem vai para Aspen é milionário. A gente vai dividir esse vídeo aqui em dias, tá? Então a gente vai falar todos os dias quanto foi que a gente gastou por dia e depois a gente faz um resumão de quanto que ficou para nós dois. Beleza, então vamos lá. No dia 1 ali, né, no dia 0... Eu gosto de contar como dia 0, que é o dia da viagem. Eu gosto de contar como dia 1 só o dia que eu cheguei lá, mas beleza. A gente tem esse impasse aqui. Vamos lá, no dia 0. Quanto que a gente gastou na passagem de Miami para Denver? A gente gastou $495 com 60 centavos. Sendo 247,80 por pessoa. Classe econômica, voo simples. O mais barato que Nós tinha. fomos de American Airlines, né? Uhum. Porque a gente precisava, como era roupa, precisava levar roupa de frio, a gente precisava da carry-on, que é a mala de mão. Mala de mão. Então, 247,80 por pessoa. Mas a gente já falou algumas vezes para vocês que a gente gosta de deixar o carro no aeroporto de Miami. Então, a gente coloca também como custo as diárias que a gente paga lá no aeroporto. No Economy Parking, né? Isso. Não naquele do ladinho ali das companhias aéreas, é um pouquinho afastado. Se você precisar na internet, Economy Park Miami, você vai encontrar. Então a gente paga $12 a diária. Nessa viagem aqui a gente ficou 5 dias fora, né? Pelos horários que a gente saiu e voltou. E aí a gente pagou $60 nesse estacionamento. Lembrando que esse estacionamento ele tem um transfer gratuito para o aeroporto. Até o aeroporto. E a gente foi de carro para lá porque valia mais a pena deixar o carro lá, que logisticamente Uber, né? Faria mais sentido pra gente, do que pegar o Uber. O Uber ia sair mais caro. Então por isso a gente fez essa escolha. O transfer eu falei, né, que é de graça pro aeroporto. E aí a gente jantou no aeroporto, tá? Você pode estar pensando que esse custo de jantar no aeroporto talvez não entre na viagem, mas a gente coloca. A gente coloca. Vai passar exatamente o que a gente gastou para vocês. Exatamente. A gente comeu num chinesinho, né? Arroz, frango e legumes. Uhum. A gente pagou $32,09. Já para nós dois, total, né? Chegando lá em Denver, a gente pegou o voo para Denver, como a gente falou, a gente pegou o carro, né? A gente alugou um carro e foi até a cidade que a gente ficou dormindo. Exato. Foi em Golden. Algumas pessoas perguntaram pra gente no Instagram, a gente ficou em Golden. Daqui a pouco a gente fala quanto que a gente pagou na hospedagem. Vamos chegar lá. A gente dormiu no dia seguinte, como a gente sempre fala para vocês, a gente gosta de ir no Walmart, a gente gosta de comprar coisas para o café da manhã e para refeições de emergência no carro, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Nessa viagem, por exemplo, a gente tomou café da manhã no carro acho que uns 2 dias e a gente teve que almoçar no carro também uns 2 dias. Então foi tudo com esse dinheiro, com toda essa compra que a gente fez no Walmart. Acabou virando almoço, refeição. Né? Refeições em geral. E a gente gastou R$29,58. E aí o que a gente comprou? Coisas básicas, né? Um pãozinho, um salame, queijo, coisas básicas assim, água e fruta, para fazer lanchinho mesmo. Isso. E aí, nesse primeiro dia de viagem, a gente foi pro Pikes Peak Park, que era aquela montanha super alta que a gente falou para vocês. Se vocês viram o vídeo, vocês viram que a gente deu uma baqueada nessa montanha, a Érica passou mal, altitude. Eu fiquei meio tonto, enfim. Mas a gente pagou para entrar nessa montanha $30, certo? $30, sendo 15 por pessoa. Em alguns lugares eles cobram o valor do carro fechado, em outros lugares eles cobram por pessoa que está dentro do carro. Esse parque cobrou por pessoa. Isso. Depois que a gente conheceu a montanha, desceu a montanha, a gente ainda estava na cidade de Pikes Peak, né? A cidadezinha regiãozinha ali do pé da montanha, né? E aí a gente parou o carro para conhecer. E aí a gente pagou $2,75 de estacionamento na rua. Que é o Zona Azul. É o Zona Azul, o famoso Zona Azul. Você baixa o aplicativo, escaneia o QR Code e aí você paga o estacionamento, $2,75. Depois que a gente parou nesse estacionamento, a gente foi para A gente foi tomar um chocolate quente, né, nessa cidade. Tomamos o chocolate quente foi R$4,77. Esse foi o que a Érica falou em alguns vídeos já, que foi o melhor chocolate quente que ela já tomou. Uma delícia. Foi R$4,75. R$4,77 numa cafeteria... local, pequenininha assim da cidade, normal, né? E nesse dia a gente foi no Garden of Gods, que é aquele parque cheio de montanhas vermelhas, né?
que parece o Jardim dos Deuses. E esse foi ótimo, preço que a gente gosta, de graça. De graça, esse é o melhor passeio que a gente faz. Os melhores passeios que a gente faz são os de graça. Saindo do Garden of Gods, a gente conheceu uma cidadezinha pequena que a gente até comentou que era muito bonita, que parecia filme, enfim. Conhecer a cidade, pessoal, É de graça também. excelente. Passeio, os passeios que a gente 0800. gosta. E nesse mesmo dia, para finalizar o dia, a gente foi jantar no Olive Garden. Como a gente comentou algumas vezes, o Olive Garden é um restaurante barato aqui nos Estados Unidos. Acessível, né? Ele não é caro. Então, E a gente gastou $46, $46,85. para nós dois também. Lembrando que lá no Olive Garden veio prato, Entrada. prato principal e a gente... entrada e prato principal, né? Incluso nesse valor. Eu não sei se a gente tomou alguma coisa nesse Não, dia. a gente tomou água. Enfim, mas foi $46,85 para nós dois. Dia seguinte, No dia 2, esse dia aqui é o dia provavelmente que a gente mais gastou, mas também foi o dia Mais importante da viagem. É o dia que a gente mais queria fazer coisas, é o que a gente mais queria conhecer. e a gente sabia que esse dia ia ser mais caro por conta dos ingressos que a gente teria que comprar. É. Se a gente não comprasse ingresso, não dava para fazer o que a gente fez. Ingresso Então, para onde, parceira? para subir na montanha de Aspen, um deles. Então é aquela gôndola, né? Que quem não vai esquiar usa a gôndola, quem vai esquiar usa a cadeirinha. Então a gente usou a gôndola e aí o preço da gôndola para subir na montanha de Aspen foi $49 por pessoa. Lembrando que esse ticket você tem que usar no dia que você agendou. Então, se você perde o dia, você não pode usar de novo. Fique atento a isso para não perder seu ticket, porque, né, E você $49. compra na internet, tá, o ingresso, você entra no site lá da montanha, Snowmass ou Aspen, você consegue comprar lá, eles vão te dar um PDF, voucher, né? um voucher com um QR Code, você tem que ir lá na cidade, no pé da montanha, você troca esse voucher Por um cartãozinho. por um cartão, como se fosse um cartão de crédito, né, só que mais mole um pouquinho. E aí, com esse cartão, você consegue acessar a montanha, você consegue acessar a gôndola e subir. Exatamente. Ah, precisa esquiar para subir a montanha? Não. Não precisa. Você pode pagar só o valor para... Esse valor que a gente pagou é só para subir da montanha e descer da montanha. Né? Lá então, em cima da montanha, caro mesmo. lá em cima da montanha de Aspen, tem um complexo muito grande que você consegue comer uma pizza, você consegue, sei lá, de repente tomar um chocolate quente, comer alguma coisinha lá. Lanche, né? Comida americana. Mas não tem mais nada além disso. E o esqui. Se você não for praticar nenhum esporte, se você não for descer a montanha de esqui, não tem muito o que fazer. Você pode pagar esses $49 e ir lá no restaurante, pagar mais alguma coisa no restaurante e voltar. Exato. A gente fez, valeu a pena, recomendo fazer. Se eu fosse de novo, talvez, eu acho que eu não faria em Aspen. Eu faria em Snowmass. A gente vai chegar lá, mas beleza. Mas eu acho que pelo menos uma vez vale a pena. Afinal, né, você tem que ir lá subir, conhecer a montanha. Foi $98, como a Erika falou, 49 por pessoa. Depois a gente pagou estacionamento também em Aspen, como a gente falou para vocês, a gente para o carro na cidade de Aspen, troca o ticket e sobe. Só que para parar o carro na cidade de Aspen, a gente precisa parar num estacionamento ou na rua, naquelas vagas do... famoso Zona Azul de novo. Zona Azul, que aqui não é Zona Azul que chama, mas a gente apelida de Zona Azul. Porque é o mais parecido, né, com o que a gente tem no Brasil. A gente pagou $12 para deixar o carro lá parado em Aspen, enquanto a gente conhecia a montanha. Saindo de Aspen, a gente foi para outra montanha. Que foi Snowmass. Essa sim teve o que fazer no alto da montanha. E dependendo da estação de quão inverno tá, tem mais coisa ainda para fazer. Na nossa época não tinha, então a gente fez o que estava disponível, que era subir. A gente pegou a mesma ideia, né? A gente paga o ingresso, o mesmo ingresso que você... O mesmo cartãozinho. O mesmo cartãozinho, eles conseguem validar várias montanhas para você. Então a gente pegou esse mesmo cartãozinho, subiu pela gôndola, foi até o topo da montanha de Snowmass, só que lá, diferente de Aspen, você não tem apenas um lugar para comer, você tem também uma montanha russa de trenó no meio da neve, na montanha. E, dependendo da época, ainda tem aquela boia para você descer também com a neve, só que precisa de muita neve. Por incrível que pareça, não tinha tanta neve na nossa vez. Então não estava aberto ainda. Comprou só a montanha russa. Quanto foi o valor, parceiro? Esse a gente pagou um pouquinho mais caro, a gente pagou $62 por pessoa, mas era mais ou menos o mesmo preço de Aspen se fosse só para subir. Como tinha uma coisa a mais para fazer, a gente pagou a diferença, que era de 49 para 62. E vou te falar, a pena. Eu pagaria 3, 4 vezes de novo, assim, se eu fosse de novo para lá, porque valeu muito a pena. Foi a melhor, acho que
a mais diferente montanha-russa que a gente fez na nossa vida. Muito legal. Você que controla a velocidade dela, você pode descer na velocidade total, ou você pode ir freando, que você tem um freio na mão. Você pode descer sozinho, você pode descer em 2. É que você pode ir até 3 vezes com o seu ingresso por pessoa na montanha-russa. Então dá pra você 1 de 2, 2 sozinhos. A gente só conseguiu ir uma vez porque a gente chegou em cima da hora e ela fechou. Senão cada um de nós poderia ter ido 3 vezes. Então a gente achou que o valor vale a pena, né? Pra brincar. Vou dar uma dica aqui. A Erika até comentou no vídeo passado, mas se você for fazer essa montanha-russa, vá com uma roupa impermeável, porque o carrinho lá, o trenó, ele fica no tempo. Então tá nevando, você vai sentar na neve. Vai molhar o seu popô. E se você puder, nem que você não tenha óculos de neve, vá com esses óculos aqui, mesmo, normal. Porque se estiver nevando, você talvez nem consiga abrir muito tempo o olho, né? Porque a neve ela é dura, né? Na hora que bate assim dentro do olho. Então, para ter uma experiência melhor, recomendamos que vá com uma roupa impermeável e também vá com óculos. E se tivesse que falar, vale a pena investir o dinheiro, a gente falaria, esse passeio vale muito a pena você brincar nesse carrinho de trenó na montanha. Exato. Demais, demais, demais. Eu faria de novo. Faria também várias vezes de novo. Então... Da mesma forma que a gente teve estacionamento para pagar lá em Aspen, a gente também deixou o carro em Snowmass, no pé da montanha, e subiu a gôndola. Então a gente pagou um estacionamento também em Snowmass, a gente pagou $8. E diferente de Aspen, dessa vez a gente tomou um chocolate quente em Snowmass. A Erika é doida do chocolate quente, onde ela vai, ela quer tomar um chocolate quente. É porque aqui é muito quente, eu não tenho oportunidade. Então quando tá frio eu quero tomar até não poder mais. Lá no topo da montanha a gente tomou um chocolate quente e comeu um brownie. Foi R$11,85. A gente filmou, tem lá no dia que a gente... Tem. No dia desse passeio, e vocês vão ver. Foi um chocolate quente pequenininho, um copo de chocolate quente um brownie bem pequenininho. Fomos iludidos. Mas estava super gostoso, então por você estar... se você ter a opção de comer alguma coisa, tomar uma bebida gelada no topo da montanha, uma bebida quente no topo da montanha, acho que valeu a pena. Vale a pena. E outra, é um lugar turístico, né? Essas coisas acabam sendo mais caras mesmo. Nesse mesmo dia, parceira, a gente foi para Vail, que é uma outra cidade incrível, muito bonita, e é no caminho de volta para Aspen. É no meio do caminho. Para Denver. É no meio do caminho entre Aspen e Denver. E nesse dia a gente parou o carro e foi jantar. Aí eu vou te falar uma coisa. Nossa, aí doeu o coração, porque exageraram no estacionamento. A gente só achou um estacionamento, a gente nem pesquisou muito, mas a gente parou na cidade, a gente achou o estacionamento de cara. Na verdade, você não consegue entrar na cidade com o carro, né? Você tem que parar onde tem estacionamento e tem que estacionar. A parte dos restaurantes, assim, é só para caminhar. Pedestres. E a gente pagou $35 para deixar o carro lá. Esse foi doído. Foi doído. Se eu soubesse, eu tinha procurado mais. Parado antes um pouco, né? E andado. E para vocês terem uma ideia como foi caro, para nós dois jantarmos, a gente foi numa pizzaria, a gente comeu parmegiana, não foi? Foi, com macarrão. A gente gastou $41, 41 e 45. Ou seja, parar o carro foi quase o mesmo preço para nós dois comermos. Não tem sentido isso em lugar nenhum. Não. Não tem mesmo. E aí a gente voltou pro hotel, né? Acabou o nosso dia aí. No dia seguinte, a gente foi no Red Rocks Park, aquele anfiteatro que a gente falou para vocês, que é no meio das pedras. O preço é excelente. Esse também o Parceiros por Aí agradece. Quer dizer, não estava acontecendo nenhum evento, né? Sem evento você entra de graça e estaciona de graça. Com o evento você paga o valor do evento. Então esse foi na faixa. $0. E saindo de lá, a gente foi pro Estes Park. Estes Park, apesar do nome parecer que é um parque, é uma cidade. Dentro dessa cidade, aí sim você tem um parque lá para conhecer. O Estes Park, a gente, como eu te falei, é uma cidade, então você não paga nada. E no caminho para Estes Parques, a gente parou no Estes Lake. Um lago congelado imenso, que também custou um total de... $0. Reais também. $0. A gente não pagou nada, a gente parou o carro e foi lá conhecer o lago congelado. Nesse dia, ainda no caminho para a montanha que a gente ia conhecer lá em Estes Parques, a gente parou numa cidade chamada Lyon ou Lyon. Eu não sei qual que é o nome certo. Acho que eu chamaria de Lyon. Lyon, deve ser, Lyon. E aí a gente, no meio do caminho, tá? A gente parou numa cidade qualquer, parou num restaurante qualquer, um restaurante típico ali da cidade, aparentemente. Tinha muitas pessoas locais. 100% americano. 100% americano, a galera
Você via que era a galera Dali tava indo mesmo, almoçar né? no final de semana. Juntou os amigos, a família e foi almoçar no restaurante no Pratos final de típicos semana. americanos também. E foi quanto esse almoço? Só antes de falar o preço, a gente comeu até carne de bisão nesse restaurante. Era uma variedade legal de carne, né? A gente gastou R$ 47,83 e a gente comeu assim Muito, muito. O prato era absurdo. imenso. Era imenso. Tinha até bolo de milho no meio do Tinha. prato. E aí, depois daí a gente foi pro parque, enfim, que era o nosso destino desse dia. E aí o parque foi quanto? A gente foi no parque, o parque era Rocky Mountain Park, né? Que custou $30. Esse, eles cobraram $30, foi pelo veículo, né, esse. Independente de quantas pessoas tem no carro, você paga por carro. E aí a gente achou caro num primeiro momento, mas aí depois a gente percebeu que o parque tem muita coisa para fazer. Tem muito. Só que é muito mais bem aproveitado quando não está nevando tanto e não está tanto frio. Porque aí você consegue fazer as trilhas. E aí você tem opções, se você ficar mais tempo lá, você tem opções de pagar um pouquinho mais caro e o ingresso valer por uma semana. Ah, e o legal é que mesmo esse, né, que vale, o que a gente pagou $30, ele vale pro dia. Então você pode entrar e sair do parque. Se quiser sair para comer na cidade e voltar pro parque, você pode. É que como a gente chegou mais tarde, a gente não fez esse entra e sai, né? Se eu não me engano, era 35 ou 40 para você ficar uma semana inteira, com o ingresso da semana inteira no parque. Então... E tem muita hospedagem legal nessa cidade. A gente não se hospedou lá, mas a gente viu que tinha uma variedade infinita de lugares para ficar. Lembrava muito um Campos do Jordão, Monte Verde, né? Então a gente achou que vale a pena ali dormir uma noite lá, né? Para conhecer e aproveitar mais o parque. Mas a gente conheceu o parque, pegamos temperaturas super baixas nesse parque, vimos animais, né? A gente viu um não bichão. Era um alce, mas ele era chifrudo. Parecia um alce, com o tamanho do chifre do alce, mas era um bicho do tamanho de uma vaca, Só que com um chifre do tamanho do alce. Então foi super legal, a gente pegou a temperatura lá de sensação de -20, né? E, enfim. Muito, muito legal. Vale muito a pena. Saímos do parque e gastamos com o que depois? A gente foi tomar um chocolate quente, porque a doida do chocolate quente queria tomar mais um chocolate quente. E esse daí a gente gastou R$12,40. A gente comprou um brownie e um chocolate quente, mas esse aí era grande, né, Esse era grande. O brownie era bitelo, sabe? Para vocês terem uma ideia, o chocolate quente, lá no Colorado, ele tá pro sorvete aqui em Miami, entendeu? Tem que existir. Aqui em Miami você tem que tomar sorvete, lá no Colorado você tem que tomar chocolate quente. Por isso a gente toma chocolate quente todo dia. É isso aí. E a gente gastou R$12,40. Depois disso daí, a gente... Foi pro dia 4. Já é o próximo dia, né? A gente dormiu no hotel, voltou pro hotel, dormiu. E aí no dia seguinte a gente foi devolver o carro e pegar o voo de volta para Miami. Como eu falei para vocês, tanto o custo com a comida que a gente teve na ida, a gente também considera na volta. Então a gente teve que... Ainda faz parte da viagem, a gente teve que almoçar no aeroporto de Denver, porque não ia ter comida dentro do avião. Então a gente gastou mais R$36,15. A gente comeu numa hamburgueria lá, né? Bem gostosinha. Muito boa. Chamava Smash alguma coisa, Smash né? Burger. Bem gostoso. Agora, se você viu todo esse vídeo, parabéns, chegamos no resumão. Agora vamos fazer o resumão. E a gente vai falar agora também da hospedagem, que a gente não tinha falado, e do carro, né? Então, voltando lá. Voo, a gente gastou R$495,60 para nós dois, deu R$247,80. De hospedagem, a gente gastou $80,21 por dia. Tá? A gente ficou 4 dias, deu R$320,83. Carro, a gente conseguiu gastar R$57,65 por dia. É um preço excelente, considerando os Estados Unidos. E considerando o carro que deram pra gente também. O carro aí foi sorte, eu Esse acho. aí é dica comprar pelo link de parcerias da Nomad, tá? Se vocês têm o cartão da Nomad, tem uma abinha lá que é benefícios, shopping, alguma coisa assim. E aí tem várias opções de descontos com locadoras. Nós alugamos com a Budget. Isso. No link deles. E aí saiu mais barato. Deu R$230,60 o total do aluguel do carro. Com comida, aí eu tô falando de tudo, tá? Chocolate quente, Walmart, almoço, janta. Tudo que a gente for comprar, água, se a gente comprar no meio do caminho, a gente considera como comida. A gente gastou R$262,97. Dá mais ou menos R$131,50 por pessoa. Tá? Gasolina, eu não falei, mas todos esses dias a gente pôs gasolina. A gente estava com muito medo de ficar na rua lá, então meio tanque a gente já completava. Exatamente. Então a gente gastou R$116,09. Deu 58 por pessoa, 58,05. Mas a gente rodou muito, pessoal.
Isso é verdade, a gente rodou demais com o carro. A gente rodou pra caramba. Sem miséria, né? Não. Passeios e entradas. Então, assim, a gôndola, a entrada dos parques, a montanha-russa, tudo isso junto, a gente gastou $222 para nós dois, ou seja, $111 por pessoa. E, para finalizar aqui, o estacionamento. Como a gente falou, em um dia só a gente gastou $35 e a gente ficou só uma horinha na cidade. Pois é, esse aí foi triste, foi doído, mas parte. O total de estacionamento a gente nem gastou tanto assim, se você desconsiderar esse dia, foi R$49,75, dando aí R$24,88 por pessoa. Agora final, o total, parceiro, 4 dias em Aspen, com passagem, ida e volta, hospedagem, carro, passeios, tudo que a gente falou deu até agora. Esse total? $1.648,09 para nós dois. Então, a gente conseguiu fazer uma viagem muito legal, num preço ok, né? Em um dos destinos mais caros dos Estados Unidos, né? Aspen é considerada por algumas pessoas como se fosse a Suíça, né? Americana. Então, assim, é um lugar caro, gente. Não é barato mesmo e a gente conseguiu ter a oportunidade de ir para lá com um custo relativamente ok, né? Eu acho que a gente conseguiu gastar bem pouco, considerando o destino, os custos e a quantidade de coisas que a gente fez também. E a qualidade das coisas. Você viu o carro que a gente pegou, o hotel que a gente ficou não foi um hotel bom. Era ruim. A localização dele era excelente, mas em questão de limpeza não era... ele era fraco nesse sentido. Era meio ruinzinho. Mas tudo bem, você fecha o olho assim, ó, você nem vai ficar no hotel, você só vai passear. Pra gente, o hotel é só pra dormir mesmo, porque a gente quase não fica no hotel. E assim, ruim em questão de limpeza, não é que era extremamente sujo e nojento. Só não tinha o padrão brasileiro de limpeza, né? Que o brasileiro, a gente preza bastante. A maioria de hotéis que a gente vai no Brasil, normalmente são, por mais que seja bem simples, eles são limpinhos, arrumadinhos. Então, aqui o cuidado é um pouco menor em algumas situações. Porém, valeu a pena. Demais. Voltaria, faria tudo de novo. Faria tudo de novo, faria até com mais dias. Com mais, com certeza. Bom, é isso. Esses foram os custos da nossa viagem para o Colorado. Se você vem do Brasil, claro que você tem que considerar aí o trecho Brasil, né, Estados Unidos. Você pode voar direto para Denver também. Pode. Tem a opção aí, mas como a gente está aqui, a gente mostra a realidade para vocês depois que já chegou aqui. Eu acho que deu para ter uma boa ideia de quanto você consegue gastar. E você consegue talvez economizar um pouco mais que a gente se você fizer mais refeições no hotel ou no hotel, quer dizer... Se você conseguir um hotel mais barato. Se você conseguir um hotel com cozinha, você consegue cozinhar, de repente. Se você quiser comer todos os dias dentro do carro, fazendo lanche, você consegue gastar um pouquinho menos. Se você quiser comer na rua e fazer menos passeio, também vale, né? Mas considere que você vai gastar por volta disso daí que a gente falou. Os $1.600 por casal. Então é isso, a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado dessa temporada do Colorado, certo? Ela se encerra hoje aqui. E como sempre, a gente não consegue terminar uma viagem sem estar pensando em outra. Já vai rolar outra viagem. Mas essa vai ser diferente, né? Essa a gente vai... Vai ser especial. Não vou falar nada. Vai ser especial. Acompanha aí, que vocês vão ver. A gente vai mostrar pra vocês, então já vai rolar mais uma viagem, logo menos aí. E é isso, esperamos que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, o seu comentário e de se inscrever no canal, que a gente vai continuar mostrando para vocês lugares muito legais aqui nos Estados Unidos, que a nossa intenção é viajar ainda mais aqui e fora daqui também. E é isso, beleza? É isso. A gente fica por aqui e até a próxima. There was once a day